Então, vamos só exemplificar um caso aqui de problema de transferência de calor, só para a gente identificar, na verdade, esses elementos aí de um circuito térmico, de um sistema térmico simples. Então, o exemplo 1 aqui é para fazer um diagrama do sistema baixo em termos de resistências e capacitâncias térmicas, né? E o problema está pedindo para desconsiderar a radiação. Então, o que a gente tem nesse caso? A gente tem um fluxo de ar no ambiente externo, né? Pode ser fora aí da sua casa, por exemplo, o ar está se movimentando, né? Na forma de vento. Esse ambiente externo está a uma temperatura T infinito I aqui, tá? Que é a temperatura externa aí da sua casa, por exemplo. E digamos que, como na tua parede, né? Você tem uma camada aqui de parede mesmo, certo? A face externa dessa parede está a uma temperatura T1, a face mais interna dessa camada da parede está com uma temperatura T2. A gente tem um material isolante aqui, né, que não é perfeito, imagina que é um isopor, uma espuma isolante para representar, né, que é essa camada. A gente tem mais uma camada de parede e a gente tem então um ambiente interno aqui, que está a temperatura T infinito zero, tá? E que tem um fluxo de ar também interno, né? Se tem um ventilador funcionando ali ou algo do tipo. Então, a camada exterior da parede está com uma temperatura T1, que não necessariamente é igual ao do ambiente externo, né? A camada interna aqui desse pedaço de parede está com uma temperatura T2, né? O material isolante aqui, na face da direita, está com uma temperatura T3 e a face mais interna aqui da parede está com uma temperatura T4, né? E o ambiente interno está com uma temperatura T infinito zero aqui, que também não precisa ser igual ao T4, né? Para a gente ter transferência de calor aqui. Que tipo de transferência de calor a gente tem nesse exemplo? A gente tem três materiais sólidos aqui, então a gente pode falar que tem condução térmica aqui, nessa parte interna, certo? E a gente tem convecção aqui no ambiente externo interagindo com a parede e convecção aqui no ambiente interno, de novo interagindo com essa parede, né? Então vamos considerar que o ambiente externo está mais quente, o ambiente interno está mais frio, né? Está um dia quente lá fora. A gente está desconsiderando a taxa de transferência de calor com radiação, que seria importante em problemas mais complexos de transferência de calor, mas a gente está ignorando aqui para a nossa análise. Então a gente vai ter resistência térmica, resistência térmica, resistência térmica, resistência térmica e outra resistência térmica aqui, né? Num modelo bem simplificado. Então a gente tem uma RT1 aqui relacionada à convecção com o ambiente externo, né? No ambiente externo a gente tem ar escoando ar quente, né? E esse ar quente está ajudando a aquecer a parede nossa. A camada de parede aqui, ela é uma resistência térmica, o isolante é uma outra resistência térmica e a parede de novo outra resistência térmica. Essas três resistências aqui internas são resistências devidas à condução térmica aqui no nosso caso. E a gente tem mais uma resistência térmica aqui da interação, né, dessa parede aqui com o ambiente interno também, né? Se a gente considera que o ambiente externo está mais quente, né, a gente tem fluxo de calor vindo do ambiente externo por convecção até o ambiente interno de novo por convecção, né? Então aqui é só um diagrama simplificado para representar isso, né? A gente tem calor entrando aqui no nosso sistema, né? A temperatura aqui à esquerda dessa resistência térmica é o T infinito I, que é a temperatura do ambiente externo, tá? T1 é a temperatura na face esquerda aqui da parede, face externa da parede. Essa camada de parede tem uma resistência térmica RT2 e no lado direito dela está uma temperatura T2. A gente tem uma resistência RT3 relativa ao material isolante, e aí uma temperatura T3 na face direita do isolante. A gente tem uma outra camada de parede com RT4 aqui de resistência e finalmente essa camada interna da parede tem uma temperatura T4, né? A gente tem mais um fenômeno de convecção aqui, representado pela resistência térmica RT5, e o ambiente interno tem uma temperatura T infinito zero, né? Notem que eu coloquei o mesmo símbolo que aqui. Por quê? Porque a gente está considerando várias resistências térmicas, né? Então o calor que está entrando a partir de convecção na parede é o mesmo calor que está entrando no ambiente interno aqui no nosso caso, né? Esses símbolos T infinito I, T infinito zero,
geralmente eles estão indicando para a gente que a gente tem um ambiente grande, né, cuja temperatura não é afetada aí pela parede, né, é uma temperatura meio de condição aqui no nosso sistema térmico. Se a gente equacionar esse sisteminha aqui, a gente consegue essa expressão que eu estou colocando aqui embaixo. Né? Q vezes a soma dos RTs é igual a variação de temperatura aqui entre o ambiente externo menos o do ambiente interno. Da onde que saiu isso aqui? Né? Vocês podem fazer aí em casa, né? Eu não vou detalhar isso, mas se você equacionar cada trecho desse, né? Fizer aqui T infinito I menos T1 é igual a RT1 vezes Q, mais T1 menos T2, que é igual a RT2 vezes Q, e assim por diante, né? Se você somar essas variações de temperatura, você vai chegar nessa equaçãozinha aqui, porque várias temperaturas intermediárias aqui no nosso problema, elas vão sumir. Né? Então a gente vai ter simplesmente Q vezes a soma das resistências térmicas igual a variação de temperatura. Né? O que é interessante aqui? Né? Se a gente olhar essa equação, isso aqui está lembrando muito uma equação de sistema elétrico. Né? Variação de temperatura aqui lembra variação de potencial, né? Tensão elétrica aqui no lado direito. O que, lembrando, é análogo à corrente elétrica. E a resistência térmica é análoga à resistência elétrica. Né? Resistência térmica é equivalente à resistência elétrica. Então, a resistência térmica equivalente, no nosso caso aqui, é uma soma dessas resistências. Né? Vocês podem obter essa equação aqui só somando aqueles ΔTs, igual eu falei ali. Né? Aí eu coloquei uma pergunta aqui importante. Né? Esse modelo, ele é estático ou ele é dinâmico? Né? Vamos lembrar lá de definição de sistema estático e sistema dinâmico. Se a gente olhar nessa expressão aqui, não tem nenhum termo relacionado à variação ao longo do tempo. Né? O que isso implica? Né? Se a gente coloca um sistema desse tipo, né, você está analisando o comportamento dele como se ele estivesse em regime permanente, como se essas temperaturas todas aqui, T infinito I, T infinito 0, T1, T2, T3, T4, não variassem ao longo do tempo, como se isso estivesse em regime permanente, conforme a gente falou antes. Então, esse modelo aqui, do jeito que está, ele é um modelo estático. Né? Se você variar algum termo aqui, de temperatura, por exemplo, instantaneamente vai variar a taxa de transferência de calor, né? O que não é muito realístico aí na verdade, porque é um modelo simplificado, mas que vocês vão ver muito aí em transferência de calor também. Se a gente quiser complicar um pouco, a gente pode, por exemplo, considerar a variação de temperatura ao longo do tempo de algum desses termos aí. Então, vamos imaginar uma situação onde a gente vai considerar que eu quero saber o efeito disso aqui tudo na temperatura do ambiente interno. Né? Como que a temperatura do ambiente externo afeta do ambiente interno aqui. Para isso, eu posso, ao invés de considerar o ambiente interno como se fosse uma capacitância, uma resistência térmica, eu posso substituir isso aqui por uma capacitância térmica. Para quê? Para poder analisar essa temperatura do ambiente interno e como que ela varia ao longo do tempo, né, dada a capacitância térmica desse ambiente. Para poder fazer isso, lembrem lá do número de Biot. Né? A princípio, a gente tem que poder considerar que aquele ambiente interno tem uma temperatura mais ou menos homogênea. Do contrário, não faz sentido usar um valor de temperatura só para representar aquele ambiente. Né? Se a gente considerar isso, a gente tem uma capacitância térmica aqui, né? Então a gente vai ter calor entrando aqui a partir de convecção do ambiente externo para a parede, vai estar transferindo por condução aqui, e aí finalmente chegando no ambiente interno para fazer variar essa temperatura. Né? Então o calor que estaria chegando aqui nesse ambiente interno seria o próprio Qzinho, né? Para fazer essa temperatura estar aumentando, por exemplo. Tá? Então é só um exemplo aqui onde a gente pode incluir aqui variação temporal nesse modelo simplificado.